Olá meninos, hoje a gente vai falar sobre dízima periódica simples e compostas. Então, hoje mais ou menos irei ensinar para vocês a diferenciar entre a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. E logo em seguida iremos transformar uma dízima periódica na fração, que a gente encontra uma dízima periódica através da divisão, e agora a gente vai transformar essa dízima periódica simples ou composta numa fração, que é o caso inverso. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, existe dois tipos de dízima: a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. A dízima periódica simples, como é que a gente deve diferenciar a dízima periódica simples da composta? Então, você vai olhar sempre para a vírgula. Sempre você vai olhar para a vírgula. Depois da vírgula. Então, a vírgula está aqui, né? 0,3333. Se você quer saber se ela é uma dízima periódica simples ou composta, sempre a simples ela vem de um período. Ela só tem um período. E a composta, professor? A composta ela tem um período, ela tem uma parte não periódica e uma periódica. O que é período, professor? Período é aquele algarismo que se repete. Então, se eu tenho um período, eu tenho um algarismo se repetindo simultaneamente. E na composta eu tenho o quê? Eu tenho uma parte com período, um número que se repete, um algarismo que se repete simultaneamente, e um algarismo que não se repete. Como diferenciar? Sempre vai vir depois da vírgula. Depois da vírgula, você vai olhar sempre para depois da vírgula. Você olha, se tem um algarismo diferente da parte periódica, ela vai ser dízima periódica composta. Se tem só período, um número que se repete, só tem um número que se repete, ou vários números que se repetem, ela é uma dízima periódica composta. Como assim, professor? Exemplo. Aqui tem 0,333. Ela é simples por quê? Porque tem somente o 3 repetindo. Então, eu posso escrever 0,3 e esse tracinho em cima. Esse tracinho quer dizer que esse algarismo 3 está se repetindo infinitamente. Então, essa aqui é uma dízima periódica simples porque ela tem somente período, ela tem uma parte periódica. Então, ela tem somente uma parte periódica. Então, depois da vírgula só tem algarismo que se repete. E esse algarismo que se repete é chamado de período, ou então parte periódica. Novamente, se eu tenho um algarismo que se repete infinitamente, essa dízima é considerada dízima periódica composta. Então aqui o exemplo, 0,333, ela é uma dízima periódica simples. Simples por quê? Ela tem um algarismo que se repete infinitamente, somente um algarismo, ou mais de um algarismo, não existe só um, pode ser várias possibilidades. Outro caso aqui, exemplo, 0,72. Quem é a parte periódica? 0,72. Por que o 72? Porque o 72 é o que se repete infinitamente. Ele é a parte periódica. Se tem só algarismo que se repete, então ela é uma dízima periódica simples. Outro exemplo. Professor, aqui nesse exemplo aqui, a letra C, tem um 1. Então ela é composta? Não. Você não olha a parte inteira. Você olha só após a vírgula. Só o algarismo após a vírgula. Então, se o algarismo tiver um algarismo após a vírgula que não se repete, então ela é composta. Mas nesse caso aqui tem o que? 7171. Então esse algarismo aqui
ele é uma dízima periódica simples, porque 7171 é um período, e esse período se repete infinitamente. Então, se tem um período, não tem nenhum número que não se repete, então ela é uma dízima periódica simples. Agora, a dízima periódica composta. Observe o exemplo aqui, ó. 0,4588. Ó, aqui, observe que o 4 e o 5 não se repete. Não se repete o 4 e o 5. Se tem dois algarismos que não se repetem, então ela é uma dízima periódica composta. Tem algarismo que não se repete. Então, essa dízima periódica aqui, ela é dízima periódica composta, porque tem dois algarismos que não se repetem. Então, aqui ficaria assim, 0,458 e esse tracinho aqui. Então, esse aqui, o 8, é o período. O período é o número que se repete infinitamente. E o 4 e o 5 é a parte não periódica, porque ele não se repete. Outro exemplo, 3,566. Então aqui também é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque tem um algarismo após a vírgula. Sempre você vai olhar para depois da vírgula, após a vírgula. Nunca a parte inteira. Sempre é a parte após a vírgula, a parte decimal do algarismo, do numeral. Então aqui você vai olhar, esqueça a parte inteira, olha só para a parte decimal. Tem algum número que não se repete? Tem, o 5. O 5 não se repete. Se ele não se repete, se tem um algarismo que não se repete, ela é uma dízima periódica composta. Então essa dízima periódica aqui ficaria assim, igual 3,5. Quem é o 6? O 6 não é um algarismo que se repete, então eu coloco só o 6 e um tracinho em cima. Porque ele é o período, é o número que se repete infinitamente. E a letra C, 0,34444. Tem um algarismo que se repete? Tem, o 4. E o que não se repete? Também tem. Então ela é uma dízima periódica composta, porque tem um algarismo após a vírgula, que não se repete. Se tem um algarismo após a vírgula que não se repete, ela é considerada uma dízima periódica composta. Então ficaria 0,3. Quem é o algarismo que não se repete? 3. E o que se repete? O 4. Então é o 4 e o tracinho. Por que tem esse tracinho em cima, professor? Porque eu posso escrever esse algarismo com tracinho em cima. Esse tracinho quer dizer que esse número aqui, o 4, está se repetindo infinitamente. Então, esse número decimal aqui, 0,344, ela é uma dízima periódica composta. Então, qual é a diferença entre uma dízima periódica simples e uma composta? A simples, ela vem só com um algarismo após a vírgula de números que se repetem. Então, se eu tenho só um número que se repete numa dízima, ela é uma dízima periódica simples. Se eu tenho só algarismo que se repetem numa dízima periódica, ela é considerada uma dízima periódica simples. Se eu tenho outro número, esse número tem um número que não se repete após a vírgula, ela é considerada uma dízima periódica composta. Se eu tenho um número após a vírgula que não se repete, ela é considerada, eu posso afirmar que esse número decimal é uma dízima periódica composta. Somente quando tem um número que não se repete. Se eu tenho um número que se repete, só números que se repetem. Se eu tiver só números que se repetem, ela é uma dízima periódica simples.
Se eu tenho um número que não se repete após a vírgula, ela é uma dízima periódica composta. E após esse número, eu tenho um número que se repete, ela é uma dízima periódica composta. Eu tenho que ter um número que se repete, no caso, a parte não periódica e a parte periódica. Eu tenho que ter tanto a parte não periódica e a parte periódica. Tenho que ter os dois. Sempre tem que ter os dois. Na composta tem que ter a parte não periódica e a parte periódica. Sempre vem com os dois. Na simples, ela vem só da parte periódica. Ela não tem parte não periódica. A composta, ela tem parte não periódica, que é o número que não se repete, e a parte periódica, que é o algarismo que se repete. Olá, alunos. Então, na aula passada a gente aprendeu a reconhecer quando é uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Agora a gente vai encontrar essa fração que gera esse número decimal. A gente vai retornar o processo de fração. No caso, a gente encontrou esse número que a gente encontrou aqui, 0,55, foi através de uma divisão. Essa divisão é chamada de um número, de uma fração. E essa fração é chamada de uma fração geratriz. Então a gente vai encontrar a fração geratriz desse algarismo decimal, que é uma dízima periódica simples, porque ela só tem período, então ela só tem um período. Quando ela tem um período é o que, professor? É um algarismo que se repete. Então eu vou fazer o procedimento que se encontra a fração geratriz. Então é dessa seguinte maneira que a gente faz. Não é difícil, é simples. Então você vai fazer o seguinte: você vai chamar esse 0,555 de um x. Professor, por que você está chamando de x? Porque é uma variável que eu quero encontrar. Quando eu chamo alguma coisa de x, é o que eu quero encontrar. Eu não quero encontrar, não é a fração geratriz, que equivale a esse número? Sim? Então, se eu quero encontrar uma coisa que eu não sei o que é, eu chamo de uma letra, que essa letra eu chamei de x. Então, vou chamar x é igual a 0,555 reticência. Então, eu chamei essa variável, essa dízima periódica de um x. Quando você faz isso, você vai agora olhar para cá, para o algarismo decimal. Então, você vai multiplicar essa equação, essa aqui é uma equação do primeiro grau. Então, você vai pegar e multiplicar por 10. Por que, professor, você vai multiplicar por 10? Você multiplica essa equação por 10, que é para fazer o deslocamento da vírgula. Deslocar a vírgula para a direita, para achar uma fração, para achar uma equação equivalente a essa equação. De tal forma que eu pegar a outra equação, dá a fração geratriz. Como assim, professor? Eu não entendi. Se aqui você vai fazer o seguinte: cada número aqui não corresponde a um número decimal, unidade. Esse número aqui equivale a 5 unidades. Se for 2, dezena, e aqui centena. Então, esse número aqui, o número 5, quantos números estão se repetindo aqui? Não é somente um. Então você vai multiplicar, se for somente um número, é um 10. Se for 2 algarismos, 100, que é multiplicação de 10 vezes 10. Se for 3, 1000, e assim por diante. Aqui não é só algarismo 5, é só 1. Então você vai multiplicar essa equação aqui por 10.
10. Então, você vai pegar e multiplicar toda a equação por 10. Então, você vai pegar 10 vezes x, 10 vezes x, 10x. Aí você é igual 0,555 vezes 10. É deslocamento da vírgula. Então, essa vírgula estava aqui, ela vem para cá, porque é a quantidade de zeros que o número tem. Então, 10 não tem um zero, então vamos dar uma casa. Então, vai ficar esse 5 vem para cá, esse 5 aqui some, esse 0 aqui some. Esse 0 aqui, ele não fica na frente do zero. Não existe zero na frente do algarismo. Então, fica 5,555. 3 pontinhos, pronto. Quando você fez isso, apareceu, você vai olhar para a parte decimal. Se essa parte decimal da segunda equação que você encontrou for igual à primeira, você pega e subtrai uma da outra. Quando você encontrar a equação, duas equações com a parte decimal igual, você vai pegar elas duas e subtrair uma da outra. É isso que você tem que fazer, somente isso. Quando você subtrair, vai ficar uma equação que, quando você resolver essa equação, vai dar a fração geratriz, que é o valor de x. Então, vou pegar isso aqui, essa parte decimal aqui não é igual a essa? Sim, então eu posso pegar essa menos essa. Então, vou pegar e subtrair essas duas equações, menos subtrair. Então, você vai pegar 10x menos x igual. Você vai pegar sempre o maior menos o menor. Então é 5,55, que é isso aqui, 3,700 menos 0,555 reticência. Então você vai olhar. Aqui é uma equação lá do 7º ano. Uma equação, então essa parte aqui é uma equação. Aqui tem 10 e aqui tem só x. Então você olha para cá, na frente desse x tem um número 1 imaginário. Então aqui tem um 1, imagine que tem um 1. Então você vai pegar só o numeral, os números. 10 menos 1, 9. E x, você conserva ele, mantém ele. Que esse x é o que você quer encontrar, que é a dízima periódica, que é a fração geratriz. Então, igual. Agora você vai pegar esses dois e subtrair. Vou fazer bem aqui do lado, ó. Presta atenção. Você tá bem aqui, ó. 5, coloco o maior 5, 5, 5. Parte inteira com parte inteira, vírgula debaixo de vírgula e número decimal embaixo de número decimal. E subtrai. Esses aqui não são iguais, então 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. 5 menos 0, 5. Desce a vírgula. Esse número aqui, esses algarismos aqui, ele não influencia quando ele vem depois da vírgula, na subtração. Então aqui ele não influencia, só considera como sendo um algarismo 5. Então você vem para cá e traz ele para cá. Essa subtração dá 5. Dá 5. Então aqui, esse 9 não está multiplicando o x, você passa dividindo. Então, x é igual a 5 dividido sobre 9. Então, qual é a fração geratriz que gera o algarismo 0,555? 5 nonos. Pode pegar lá na calculadora, eu faço na calculadora, então divida na mão mesmo. Vamos ver se é verdade. Você pega esse número aqui e divide por esse. Você quer saber se está certa a conta? Você pega esse e divide por esse. Como assim, professor? Você pega aqui, ó, 5 dividido para 9. Então você vai pegar e dividir. 5 dá para dividir por 9?
Não, acrescento zero, e aqui acrescento zero e a vírgula. Aí você vai lá para a tabuada de 9. Qual é o número multiplicado por 9 dá próximo ou igual a 50? 5. 5 vezes 9, 45. Resta 5. Aí, 5 não dá para dividir por 9. Então, acrescento zero e faz o mesmo procedimento. Dá 5. Aí, aqui dá 45. Resta 5. Acrescento zero. 5 de novo. Então, isso aqui gera o número decimal 0,555 é gerado pela fração geratriz 5 nonos. Entendeu? Então, a fração que gera 0,5555, que é a dízima periódica, é a fração 5 nonos. Então, isso aqui é a fração geratriz equivalente a um número decimal 555. Bom, alunos, no exemplo anterior, exemplo A, a gente fez uma dízima periódica simples. Eu vou fazer mais outro exemplo, agora usando, lá no outro exemplo só tinha um algarismo que se repetia. Agora aqui tem dois algarismos e tem uma parte inteira. O procedimento é o mesmo, sempre é o mesmo procedimento. Então, o que você vai fazer nesse caso aqui? Então, primeira coisa é saber reconhecer, mas a gente já sabe que aqui é uma dízima periódica simples. Por quê, professor? Porque após a vírgula só tem algarismos que se repetem. Quem é o algarismo que se repete? 7, 1, 7, 1. Então, 7, 1, 7, 1 é o algarismo que se repete. Então, se tem só algarismos que se repetem, então ela é uma dízima periódica simples. O segundo procedimento é fazer o seguinte. Olha para a parte decimal, sempre olha para a parte decimal. Quantos algarismos estão se repetindo? O 7, 1, 7, 1. Só é o 7 e o 1. Então são dois algarismos. Então você vai multiplicar esse número aqui por 100. Por que, professor? Porque são dois algarismos. Se fosse 1, era 10. Se fosse 2, no caso aqui é 2, 100. Se fosse 3, 1000. Se fosse 4, 10.000. Então, primeira coisa, você vai chamar esse número decimal de um x. E esse x no final, você vai encontrar a fração geratriz. Então, x é igual a 1,71700. Você vai multiplicar por quanto, professor? Por 100, porque tem dois algarismos. Isso só é na simples. Então, 100 vezes x, 100x, igual, aí você vai multiplicar 1 inteiro e 7.171 milésimos. Você vai multiplicar por quanto? Por 100. Mas a multiplicação desse número aqui por 100 é deslocamento de vírgula. Vão dar quantas casas? Duas casas, que é a quantidade de zeros que o número 100 tem. Então, ó, uma, duas, vai parar bem aqui. Então, você vai pegar 171,71. Mas não é infinito, então eu posso botar mais 71. Entendeu? Para ficar igual. Para ficar igual a essa. O objetivo sempre da simples é fazer com que a parte decimal fique igual à primeira equação. Sempre. Quando isso acontecer, olha, observe aqui, ó, 7171, 7171. Essa parte decimal aqui não é igual a essa, não é?
Então, quando isso acontecer, você vai pegar essa equação, aquelas que tem a parte decimal igual, e subtrair uma da outra, para ficar uma só uma equação, para encontrar uma única só equação. Então, você vai pegar essa e subtrair dessa. Então, você pega e subtrai uma da outra. Então, você vai pegar sempre o maior menos o menor. Então, vai pegar 100x menos, quem aqui? X igual. Aí você vai pegar o maior. 171,7171 reticências menos 1,7171 reticências. Pronto. Encontramos a equação equivalente. Agora é só resolver. Então você vai pegar 100 aqui. Eu já ensinei para vocês. Quando tem só o x, tem 1 na frente. Então, 100 menos 1, 99 e mantém o x. X igual. Aí você vai pegar agora, ó. De novo, vou fazer bem aqui no cantinho. Bem aqui. Fica 171,7171 reticência. Aqui, 1 inteiro, vírgula debaixo de vírgula e a quantidade de números decimais embaixo de cada número decimal. Pronto, e subtrai. Menos. Aí você vai pegar 1 menos 1, 0. 7 menos 7, 0. 1 menos 1, 0. 7 menos 7, 0. Desce a vírgula. E agora 171 menos 1, 170. Pronto. Encontrou o número. Esses zeros depois da vírgula, ele não precisa ser colocado. Não importa, é como se fosse dinheiro. 170 reais. Esse zero aqui é só para dizer que são a quantidade de casas decimais que esse número tem. Então, mas esse número aqui pode ser escrito só como 170. Então aqui você vai colocar 170. Aí você vai. Esse número aqui não está multiplicando o x, a variável x não está? Não está multiplicando. Então você vai passar dividindo o algarismo aqui. Então fica x é igual a 170 dividido por 99. Pronto. 99. Pronto. Encontrou aqui. Encontrou a fração geratriz. Professor, dá para simplificar? Aí você vai lá, para os critérios de divisibilidade lá do 6º ano. Como é que eu sei que o número é divisor de tal? Então você vai pegar, é divisor de... O 99, você vai sempre para o denominador, 99. Quem é o divisor de 99? É 3, é o que? 33 e 99. Então aqui já está na forma simplificada. Esse número aqui não está na forma simplificada. Não tem como simplificar 170 e 99. Já está na forma simplificada. Então, toda vez é esse mesmo procedimento. Se der para simplificar, você simplifica. Se não der, deixa da forma que apareceu. Bom, na outra videoaula a gente fez alguns exemplos de dízimas periódicas simples e transformamos ela na dízima periódica, transformamos elas na fração geratriz. Agora a gente vai fazer exemplos de dízima periódica composta e transformar da mesma forma em uma fração geratriz. O procedimento
é o mesmo, só que aqui você tem que ter o cuidado, porque você não pode multiplicar logo pela quantidade de algarismos que se repetem, como a gente faz lá na simples. Aqui não pode usar o método da... A gente utiliza da simples, multiplicar logo pelo fator que se repete. São dois algarismos, repete, multiplica por 100, não pode. Aqui você tem que ir multiplicando cada equação por 10, até encontrar aquela equação equivalente. Então aqui você tem que ir devagar, tem que ir fazendo todos os passos. Então veja como é que eu vou fazer e você irá conseguir fazer todas as outras dízimas periódicas compostas. Então aqui, ela é uma dízima periódica composta, primeiro a gente já sabe. Então por que ela é uma dízima periódica composta? Porque ela tem um número que não se repete. E esse número aqui, esse algarismo é o 3. E após esse algarismo que não se repete, que é chamado de número não periódico, eu tenho um número periódico, que é o que se repete. Eu tenho um número periódico, não periódico e um periódico. Sempre na composta tem que vir os dois. Um número não periódico e os algarismos periódicos. Então a forma de resolver é da mesma forma. Então você vai chamar esse número decimal de x. Vou chamar de x. Pronto. Da mesma forma lá. Chama x por quê, professor? Porque esse x no final eu vou encontrar a fração geratriz. Então tá aqui, chamei de x. Primeira coisa é multiplicar por 10. Então você vai multiplicar por 10 pelo mesmo argumento da simples. Vai multiplicar para encontrar duas equações com parte decimais iguais. O objetivo de multiplicar por 10 é até encontrar duas equações com partes decimais iguais. Então multiplica por 10. 10 vezes x, 10x igual deslocamento de vírgula. Aí você vai olhar uma casa para a direita. Então esse 3 vem para cá. Então fica 3, vírgula. Aí ficou aqui 48. Aí reticente. Pronto. Aí você faz a análise. Aqui está a primeira equação e aqui está a segunda equação. Você vai olhar para a parte decimal. 48 tem nesse. E esse aqui tem 34.848. Essa parte aqui é igual a essa? Essa parte aqui é igual a essa? Não. Então eu não posso pegar essa e subtrair dessa. Quando isso acontecer, aí você multiplica de novo por 10. Aí você pega e multiplica novamente por 10. Beleza? E exclui essa equação. E elimina ela. Você já fez a análise. Elimina ela. Pronto. Aí você vai para essa. 10 vezes 10. Aí. 100x é igual. Agora você vai pegar esse aqui, 3,48 vezes 10, deslocamento de vírgula, andar uma casa, então fica 34, aí, vírgula, 848, aí vou botar mais aqui, o 8 depois do 8 vem um 4, pronto, 8, 4, pronto, e a eficiência. Aí de novo, você faz o mesmo procedimento. Olha para a parte decimal desse aqui e compara com a anterior. Essa parte decimal aqui é igual a essa? Sim ou não? Se for igual, você pega e subtrai uma da outra. Se não for, você não subtrai e elimina a última equação. A penúltima no caso aqui, a penúltima. Então, essa parte aqui é igual a essa? Não, então é essa que você... Aqui no caso você não elimina, né? Você não elimina, você vai ter que deixar, porque tem que analisar a outra. Então você aqui vai multiplicar novamente por 10. Aí multiplica novamente por
10. Então, multiplica novamente por 10. Aí, 10 vezes 100, aí fica 10 vezes 100 dá 1000. 1000x igual 34. Agora anda mais uma casa, fica 3, 4, 8, aí vírgula 48, 48. Ficou bem aqui, ó. Aí ficou 48, aí bem que vai 28 de novo, porque aqui é infinito. 48, 48. Então, pronto, ficou 348, 348, 48, 48. E reticência. Aí agora você vai olhar para as três, vai olhar para essa e vai comparar com as outras que estão anterior a ela. Então, qual delas tem a mesma parte decimal? Então, essa parte decimal da última equação que você encontrou. Essa parte aqui, essa aqui. Qual é a outra equação que tem a mesma parte decimal igual? Só pode ser essa, né não? Ó, 48, 48, aqui é 48, 48. Então você vai eliminar essa aqui e vai fazer a subtração dessa aqui com essa. E vai resolver. Então você vai pegar essa menos essa. Aí você coloca aqui, ó. Chave. Vai pegar a maior, que é essa aqui. 1000x igual 3, 4, 8,48, 48, 3 pontinho. E vai pegar essa, que é quanto? 10x igual 3,48, 48. E vai subtrair uma da outra. Subtrair. Vamos para cá, para esse lado. Você pega e subtrai uma da outra. Então vai ficar 1000 menos 10. Eu vou botar logo aqui, fazer passo a passo. 1000x menos 10x igual. Esse número aqui, 348,4848, então é 348, 48, botar só um 48 para dizer, e botar o traço em cima. Menos 3, aqui ó, 48, traço em cima, quer dizer que ele está se repetindo. Não são iguais? Então eu posso eliminar. Então fica 1000 menos 10. Fica quanto? 990x igual. Esse aqui, ó. Vou fazer a conta bem que você entender como foi que eu fiz, ó. 48, 48. Aí aqui, ó. Parte inteira com parte inteira. Parte decimal com parte decimal. E subtrai. 8 com 8, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 8, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 5, 8 menos 3, 5. Aí, 4, 3. Pronto. Então, o número que você tem que colocar aqui é 345. Pronto. Subtrair. Por isso que a gente tem que fazer com que as partes decimais sejam iguais. Para quando você subtrair uma da outra, não tem nenhuma parte decimal. Justamente por isso que a gente faz esse procedimento. Que é para eliminar a parte decimal. Fazendo isso, pronto, você encontra a fração geratriz. Então aqui eu encontrei 345. Aí eu pego 990x, está multiplicando x, passa dividindo o que está igualando. Então fica x é igual a 345 dividido por 990. Professor, eu simplifico? Simplifica, porque aqui são divisores. Então isso aqui dividido por 5 e esse aqui também é por 5. Então 345 por 5, se você não sabe de cabeça, você vai lá de cabeça. Divide por 5, dá 6, dá 30, resta 4, desce o 5, dá quanto?
dá 9. 9 vezes 5, 45, resta 0. Então aqui dá 69. Aí você pega o outro algarismo e divide por 5, que é 990, divide por 5 novamente. Dá 1, aqui dá 5, resta 4, desce 9, dá 9, aí fica 45, resta 4, 0, que dá 8. Então aqui fica 198. Professor, ainda dá para simplificar? Dá para simplificar ainda, dá para simplificar. Então dá para simplificar por 3, porque a soma dos algarismos dá um divisor de 3. Então você pega e simplifica por 3, e esse aqui também por 3. Aí você pega e divide, já que você não sabe de cabeça, você pega e divide por 3, dá 2, aí dá 6, resta 0, 9, que dá 3. Então aqui vai dar 20, x aqui vai dar quanto? 23. E aqui, 998 dividido por 3 dá 6, que dá 18 aqui, resta 1 e desce o 8, que dá 6 também, que dá 66. Pronto. Pronto, daí não dá mais para simplificar. Por quê, professor? Porque 23 é primo e esse primo não é comum com 66. Então aqui já está. Essa aqui é a fração geratriz e corresponde esse número decimal. Então a fração geratriz corresponde o algarismo 3, 4, 8, 4, 8 é 23,66 avos. Então está aqui. O procedimento não é tão difícil. Então você vai fazendo, multiplicando novamente por 10 até encontrar duas equações com partes decimais iguais. Quando você encontrar as duas equações com as partes iguais, as duas equações com as partes decimais iguais, você pega essas duas equações e subtrai. Quando você subtrair, aí você faz o mesmo procedimento da primeira. Dá simples. Resolve a equação e vai encontrar a fração geratriz que gera um número decimal periódico. E assim você consegue fazer todas as outras exemplos que tem na lista de exercícios. Bônus, a gente vai continuar fazendo mais um exemplo de dízima periódica composta. E a gente vai seguir o mesmo método da letra A. A gente vai fazer mais um exemplo para que você possa entender mais como é que se faz com outro exemplo diferente. Então, o mesmo procedimento. Então, você vai chamar esse número decimal de um x. Então, x é igual a 3,5666, etc. Então, vai multiplicar inicialmente por 10. Então, x, 10. 10 vezes x, 10, x, igual. Multiplicação de um número decimal vezes 10 é deslocamento de vírgula. Então, essa vírgula vem para direita. Então, fica 3,5,666, etc. Pronto. Aí você faz a análise que eu ensinei para você. Vai olhar para a parte decimal, só a parte decimal. Essa parte decimal aqui, ela é igual a essa? Sim ou não? Não. Então, se não é igual, você não vai pegar essa e subtrair dessa. Vai continuar multiplicando por 10. Elimina essa. Pronto. E multiplica novamente essa por 10. E continua. 10 vezes 10. Aí fica 10 vezes 10 é 100. X igual 35,666 vezes 10. Deslocamento de vírgula novamente. Você vai pegar 3, andar uma casa para a
Então fica 35,6,666. Pronto. Aí você olha agora, ó. Agora você faz a mesma análise. Olha para a equação anterior. Esse número decimal aqui, essa parte decimal após a vírgula, é igual a essa? Sim ou não? Sim, então se essas aqui são iguais, você termina de multiplicar e subtrai essa menos essa. Sempre as duas com a mesma parte decimal. Então você vai pegar e subtrair uma da outra. Então pega aqui, coloca maior em cima, coloca o sinalzinho de subtração, fica 100, x é igual a 356,666, reticências, 10,x igual a 35,666. Pronto. E subtrai. Então você vai pegar aqui, ó, vou fazer bem aqui. Fica 100x menos 10x igual. Aí você pega aqui, ó, 356,666 menos 35,666 reticência. Então vou fazer aqui no cantinho. Então peguei, subtraí um do outro, montei aqui a equaçãozinha. Vai ficar agora só uma equação como se fosse aquela simples. Então vai ficar 100 menos 10. Aí fica 90x igual. Aí você pega aqui, ó. Vou fazer bem que você vê. Que 356,666 menos parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal. 666. Pronto. Vai lá. 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. Desce a vírgula. 6 menos 5, 1. Aí aqui. 5 menos 3, 2. Aí desce o 3. Então aqui é 3. Então o valor aqui foi... O valor aqui da subtração que a gente fez aqui, deu 321. Então, 90 está multiplicando x, não tá? Então você vai passar a dividir. Então, x é igual a 321 dividido por 90. Pronto. Aí você verifica se dá para simplificar. No caso aqui dá para simplificar, porque 3 mais 2 mais 1 dá 6. E 9 mais 0 dá 9. Então, 6 e 9 são divisor de 3. Então, esse número aqui também é divisor de 3. Esses dois números. Então, simplifica e fica. Então, 321 por 3 dá. Se você não sabe de cabeça, você pega e faz a continha. Dá 1, aí 3, aí 0, aí desce o 2. Mas o 2 não dá para dividir por 3. Aí você pega e desce 1. Quando você desce dois algarismos simultâneos, acrescenta o 0. Aí divide 21, dá 7. Então aqui no numerador fica 107. E o denominador, 90 por 3, todo mundo sabe, né? Isso aqui dá 30. Como 107 é primo, e esse primo não é comum com 30, termina a simplificação. Então, a fração geratriz que gera o número decimal 3,566 é 107/30. Então, esse é o método. Então, qual é o objetivo desse método? Você você encontrar duas equações com as partes decimais iguais. Aquelas duas frações que você encontrar com partes decimais iguais, você pega elas duas e subtrai, e ela vai lhe dar a fração geratriz, que equivale ao número decimal periódico.